Imagine só, você liga a televisão ou abre o celular e se depara com uma realidade que não para de mudar, onde cada decisão tomada nos bastidores do poder pode transformar a vida de milhões de pessoas da noite para o dia. É isso que o Afridom traz para você nesta edição, mergulhando nos fatos mais urgentes que marcaram a semana e que vão definir o futuro de quem vive sob o jugo de um sistema cada vez mais opressor. Começamos com uma bomba. A Duma aprovou uma lei que institui o alistamento militar permanente. Isso mesmo, acabou a folga entre os chamados. Agora, o governo pode convocar jovens a qualquer momento, sem aviso prévio, sem trégua. As comissões de alistamento funcionarão o ano inteiro, e as avaliações médicas e psicológicas não terão mais data para acabar. Segundo a analista política Olga Kuronozova, a medida é uma armadilha sem saída. Antes, quem tentava escapar do serviço militar tinha algum respiro, podia se esconder durante os períodos de baixa atividade das comissões. Agora, não há mais refúgio. Se a comissão decidir que você deve servir, não importa se é janeiro ou julho, você será chamado e ponto final. E não se engane, uma vez dentro do sistema, a pressão para assinar um contrato e ser enviado à linha de frente é imediata. Em questão de dias, o jovem que acreditava estar a salvo se vê transformado em mais um número nas estatísticas de uma guerra sem fim. Mas não para por aí. A mesma Duma deu sinal verde para outro projeto que permite ao governo mobilizar reservistas na proteção de infraestruturas críticas. Por enquanto falam em objetos estratégicos, como usinas e fábricas. Mas quem garante que amanhã não serão aeroportos, pontes ou até mesmo cidades inteiras? A verdade é clara, o regime está desesperado por mão de obra. Não há soldados suficientes para manter as engrenagens da máquina de guerra funcionando, e por isso estão raspando o fundo do tacho. Primeiro, os jovens. Depois, os reservistas. E o que vem depois? Ninguém sabe, mas o sinal de alerta já está aceso. Enquanto isso, as recompensas para quem se alista voluntariamente nas chamadas novas regiões triplicaram. Antes, o valor era de 100 mil rublos. Agora são 300 mil. Dinheiro fácil para quem está disposto a vender a própria vida em troca de um punhado de notas. Mas não se iluda, esse aumento não é generosidade, é desespero. Cada vez mais corpos são necessários para alimentar a máquina, e o Kremlin não medirá esforços para conseguir isso. A repressão também avança em outras frentes. O Supremo Tribunal marcou para o dia 8 de novembro uma audiência que pode declarar o Congresso dos Deputados do Povo Russo uma organização terrorista. A acusação feita pela Procuradoria-Geral é grave. Alegam que o grupo, fundado no exterior por ex-deputados e opositores, planejava um golpe violento para derrubar o governo. Os detalhes do processo são mantidos em sigilo, e o julgamento será a portas fechadas. Enquanto isso, os acusados negam tudo, afirmando que sua luta é política e pacífica. Mas, no atual clima de paranoia, até mesmo palavras de protesto podem ser interpretadas como terrorismo. E se você acha que os perigos estão apenas nos gabinetes do poder, a realidade te prova o contrário. Em uma escola no interior da região de Zabaikalsk, o teto de uma sala de aula desabou durante uma aula. O incidente aconteceu no dia 23 de outubro e, por sorte, a professora percebeu o barulho estranho a tempo de tirar os alunos do local. Segundos depois, parte do forro veio abaixo. Ninguém se feriu, mas o susto foi enorme. O mais assustador, a escola havia passado por uma reforma completa há apenas 2 anos, com recursos públicos. Agora, a empresa responsável pelas obras foi acionada para reparar os danos, e uma investigação criminal já foi aberta por serviços prestados sem segurança. A pergunta que fica é, se até as escolas, lugares que deveriam ser seguros, estão caindo aos pedaços, o que mais está sendo negligenciado? No extremo norte do país, a situação é ainda mais preocupante. Na República de Sakha, deputados aprovaram uma série de emendas constitucionais que concentram todo o poder nas mãos do governador. As mudanças são drásticas, o ensino médio deixa de ser obrigatório, os municípios perdem autonomia, e as eleições locais são abolidas. Não haverá mais referendos nem consultas populares. Quem decide tudo é o chefe do executivo e ponto final. A líder do movimento pela independência da região, Raisa Zubareva, alerta para os riscos. Segundo ela, as alterações visam facilitar a exploração dos recursos naturais, ouro, diamantes, minerais, sem a interferência da população local. Os moradores das áreas ricas em minérios já sofrem com a poluição dos rios, a falta de infraestrutura e o abandono. Agora, com as novas regras, o governo pode simplesmente expulsá-los de suas terras, abrindo caminho para as grandes corporações. E não é só isso, a centralização do poder pode levar à divisão do território.
com regiões inteiras sendo entregues a outros entes federativos conforme os interesses do Kremlin. O que antes era uma república unida pode se tornar um tabuleiro de xadrez, onde as peças são movidas sem qualquer consideração pelos que ali vivem. E enquanto tudo isso acontece, a resistência tenta se organizar. Deputados da oposição, como Alexander Ivanov, gravam mensagens de alerta, mas o espaço para o dissenso encolhe a cada dia. A pergunta que não quer calar é: até quando o povo vai aceitar ser tratado como peça descartável em um jogo cujas regras são ditadas por poucos? A resposta pode estar nas ruas, nas redes, ou até mesmo no silêncio de quem já não suporta mais. Uma coisa é certa: o tempo das meias palavras acabou. Ou agimos agora, ou seremos engolidos por um sistema que não tem espaço para quem pensa diferente. Se cala diante da opressão, mas quem ousa erguer a voz é esmagado antes mesmo de ser ouvido. A advogada que convocou juristas e ativistas para resistir às emendas constitucionais não pediu revolução, apenas um debate honesto. E o que recebeu? Silenciamento. Enquanto isso, no Altai, a integridade territorial é reescrita. Em outra região, alguém é acusado de extremismo por questionar. O Kremlin, o presidente, o sistema, todos apontam para o mesmo lugar, um país onde as regras são ditadas por uma elite que não presta contas a ninguém. Para onde nos levam? Por que permitimos que em 2 décadas cada instituição seja desmontada, cada direito seja corroído, até que nem a terra sob nossos pés nos pertença mais? A Constituição ainda menciona palavras como democracia e federação, mas são letras mortas. As repúblicas que deveriam ter autonomia são tratadas como províncias coloniais. Não somos mais uma nação de cidadãos, somos súditos de um império que se reconstitui em silêncio. E quando alguém, como o deputado que ousou propor um diálogo sobre o futuro das repúblicas, é perseguido, a mensagem é clara: até a ideia de negociação é crime. Moscou proíbe protestos solitários com penas de 10 anos, mas permite que seus agentes prendam quem ousa imaginar um país diferente. A hipocrisia é tão descarada que chega a ser cômica, se não fosse trágica. E as consequências não se limitam às prisões. Em Sakhalin, um apagão deixou 100.000 pessoas no escuro, com relatos de uma explosão no céu momentos antes. As autoridades falam em falha técnica, mas quem acredita? Quando a infraestrutura falha, quando jornalistas são processados por não se autodenunciarem como agentes estrangeiros, quando uma jovem é detida por cantar uma música, a pergunta não é o que está acontecendo, mas quem está no controle. O sistema não precisa de provas, basta uma denúncia anônima, um jantar com estrangeiros, um pagamento recebido do exterior. Se antes o rótulo de agente era reservado a opositores, hoje pode ser colado em qualquer um. Uma estudante, um músico, até quem doou dinheiro para um amigo no exterior. A lei é tão vaga que se tornou uma arma, e qualquer um pode ser o próximo alvo. A repressão não intimida, ela radicaliza. Em São Petersburgo, uma cantora de 18 anos foi detida por participação em protesto, enquanto seus fãs a aplaudiam. No mesmo dia, sua foto foi retirada da parede de honra de uma escola de música, e depois recolocada como se o próprio sistema hesitasse entre o medo e a farsa. Mas a juventude não se cala. Eles continuam nas ruas, cantando o que é proibido, desafiando um Estado que só sabe responder com violência. Será esse o início de um levante? Especialistas duvidam. Não há espaço para otimismo, diz um analista. Quando alguém cai na engrenagem, não há saída segura. O sistema sempre encontra uma forma de punir. E o pior é que ele tem razão. Uma população de 140 milhões, ou o que restou dela após o êxodo em massa, assiste a tudo em silêncio. Uma garota canta, é presa, e o país segue como se nada fosse. Como se a normalidade fosse possível quando até respirar parece um ato de rebeldia. Por trás das cortinas, no entanto, algo mais perigoso se move. Não são os jovens nas ruas que ameaçam o regime, mas as rachaduras dentro do próprio poder. Generais, oligarcas, facções da elite, todos sabem que o sistema é insustentável. Um golpe interno, uma disputa pelo controle, uma troca de figuras no topo. É assim que as ditaduras caem, não com protestos, mas com facadas nas costas. E quando isso acontecer, o que restará? Prisões arbitrárias, trocas de reféns, um espetáculo de cinismo onde uma cantora presa é trocada por um traficante de armas. A Rússia já não é um país, é um laboratório de opressão, onde cada cidadão é um suspeito em potencial, e cada suspiro pode ser o último. A pergunta não é se algo vai mudar, mas quando, e a que preço. Porque no fim das contas o silêncio não é neutralidade, é cumplicidade. E a história não perdoa quem escolheu fechar os olhos. Ela irá, e não importa quantos jovens se reúnam para ouvi-la,
O que importa é que depois, esses mesmos jovens comparecerão aos tribunais, tentarão de todas as formas defendê-la, gritarão por justiça onde só há arbitrariedade. E isso revela a verdade nua e crua. Esta é uma máquina de moer gente, uma engrenagem que não poupa ninguém, um monstro que devora tudo o que toca. Não há exagero na palavra, é isso mesmo. Um sistema que se alimenta do medo, que transforma solidariedade em delito e esperança em crime. E nós seguiremos aqui observando, registrando cada passo dessa farsa. Porque enquanto houver vozes dispostas a desafiar o silêncio, haverá alguém para lembrar ao mundo que a Rússia não é apenas um nome no mapa. É um aviso, um alerta de que a liberdade não se negocia, não se barganha, não se troca por migalhas de poder. Aqui no canal Freedom não nos calaremos. Porque quando a história for escrita, não serão os carrascos que terão a última palavra. Serão os que resistiram. E resistir, hoje, é o mínimo. Até a próxima!